Solicito ao senhor Silvair que faça a leitura do projeto em questão. Prefeitura do município de Jandira. Ofício 530 de 2022, referente à mensagem de lei. Senhor presidente e senhores vereadores. Jandira, 30 de setembro de 2022. Encaminho para apreciação dos nobres vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2023, compreendendo a administração direta e a indireta. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal 4.320, de 1964, a Lei Complementar Federal número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe do artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos do Plano Plurianual para o período 2022 a 2025, elaborado nos termos do artigo 165, parágrafo 1º da Carta Magna, e a classificação definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe do artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos no Plano Plurianual para o período 2022 a 2025, elaborado nos termos 165 do artigo 165 do parágrafo 1º da Carta Magna, e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Este projeto foi preparado num ambiente em que as condições econômico-financeiras do país demandam para o município redobrado esforço na obtenção do equilíbrio orçamentário, com melhoria na arrecadação própria através de medidas que objetivam a redução da inadimplência, bem como o controle das despesas. Embora o município apresenta certo equilíbrio financeiro, haverá grandes desafios para o exercício de 2023. Haja vista que terá que desembolsar em torno de 17 milhões a título de precatórios, a amortização da dívida, desafio esse que se repetirá nos demais anos dessa gestão. Tendo em vista que referido valor somente pode ser pago com recursos que, desvinculados, colocam o município em uma situação financeira de grande complexidade. Diante este cenário, a proposta orçamentária é apresentada com grandes restrições de recurso, razão essa que leva a atual gestão e os nobres edis a tomar toda cautela no momento de criação de novas despesas.
Como as medidas explanadas acima não são suficientes para sanar as dificuldades que serão enfrentadas em 2023, esta gestão já vem trabalhando no contingenciamento de despesas para que haja um superávit financeiro no montante estimado em R$ 36 milhões. Valor este que deverá ser suplementado por crédito especial para que seja possível a execução orçamentária do exercício vindouro. Adicionalmente, os comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo artigo 22(1) da Lei Federal 4.320, de 1964, apresento abaixo demonstrativos referente às dívidas consolidadas e flutuantes do município, a saldo de créditos adicionais, especiais, ainda não utilizados, e a restos a pagar inscritos e ainda não pagos, bem como a outros compromissos financeiros exigíveis. Cabe ressaltar ainda que a Prefeitura tem uma dívida com o seu Instituto de Previdência, cujo montante em 31/8/2022 é de R$ 31.426.708,51, referente aos termos de acordo aos números 1274 de 2017, 1275 de 2017, 1276 de 2017, cuja última parcela vence em março de 2034. As receitas estimadas para 2023, incluídas na proposta ora apresentada, podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo. Na realização das estimativas da receita, foram observadas as normas constantes do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme tudo com a base na metodologia do cálculo e em premissas utilizadas a seguir descritas. Perspectiva global de inflação média para 2023, de acordo com o valor estabelecido como meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, sendo adotado como taxas de inflação 2023, 5,15%. Em relação ao crescimento econômico, foi adotado o crescimento médio do PIB em 2023 de 1,50%. Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observado, conforme demonstrativos abaixo, que mostram também as demais vinculações legais existentes em favor do ensino. Ao preparar essa proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional constante na EC, número 108 de 2020, vinculando os recursos do Fundeb na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil, assim como as demais vinculações legais existentes. No que respeita às ações e aos serviços públicos da saúde, o município tem por obrigação destinar em 2003 pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido pela Lei Complementar 141 de 2012, regulamentada pelo Decreto 7.827 de 2012. Os demonstrativos abaixo comprovam o
atendimento a esse mandamento legal. O orçamento municipal compreende a administração direta e a indireta, neste incluso o orçamento de investimento das despesas, nas quais o município detém a maioria das ações com direito a voto. O orçamento da Seguridade Social é representado por todas as ações das áreas de saúde, providência e assistência social constantes no orçamento da administração direta, das autarquias e das fundações. Os recursos orçamentários do município serão aplicados segundo o quadro abaixo, que mostram a sua distribuição por órgão e por função de governo. Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento, apresentadas de forma agregada nas duas tabelas anteriores, o primeiro critério adotado pelo meu governo foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente. Em especial, a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com o pessoal do Executivo e do Legislativo, obedecidos neste caso também os limites fixados pelo artigo 29-A da Constituição Federal, a destinação de recursos para o pagamento do serviço da dívida, de modo a obedecer os limites legais constantes de resolução do Senado Federal, e a cumprir de sentenças judiciais o pagamento de outras despesas de caráter obrigatório. Segundo critério, foi o de destinar recursos para a manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e a realização de investimentos que possibilitem a ampliação e a melhoria dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi a de garantir recursos para que o prosseguimento daqueles já iniciados e a manutenção do patrimônio público municipal para, depois, destinar recursos a novos projetos. A atual gestão destaca para o próximo exercício como principais projetos a continuidade da construção do Hospital Municipal, continuidade da construção da Escola de Período Integral, canalização do trecho do córrego Barueri-Mirim e pavimentação de vias públicas. Com relação aos fundos especiais para os efeitos do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei nº 4.320 de 64, a discriminação de suas receitas faz parte do quadro geral de receitas integrante do presente projeto. Os planos de aplicação estão definidos segundo unidade orçamentária criada para cada fundo existente no município. A propositura prevê os instrumentos de ajuste do orçamento por meio de mecanismos correspondentes, ou seja, a abertura de créditos adicionais suplementares, cujo pedido de autorização foi incluído neste projeto. O projeto contempla reserva de contingência nos montantes definidos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, para atender passivos, contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos nos termos de que dispõe o artigo 5º do inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Em complemento ao já exposto e atendendo ao disposto no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são apresentados mais 5 anexos a esta mensagem, a saber: anexo 1, demonstrativo das transferências financeiras. Anexo 2, demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de concessão de benefícios tributários, creditícios e financeiros. Anexo 3, demonstrativo das medidas de compensação e renúncias de receitas. Anexo 4, demonstrativo das medidas de compensação ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. E anexo 5, demonstrativo de cálculo da receita corrente líquida e das correspondentes despesas com o pessoal de competência do Poder Executivo. Com essa exposição, espero ter oferecido aos senhores vereadores todas as informações de que necessitam para bem compreender o conteúdo da proposta, ora submetida à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal. Por outro lado, permaneço à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais para que, se fizerem necessário, e reafirmo a certeza de que os senhores edis saberão dar ao projeto a atenção que faz jus, por ser o mais importante instrumento de implementação das ações que o município realiza para bem servir sua população. Vale-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração. Henri Hajime Sato, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Franklin Venâncio da Silva Neto, Presidente da Câmara Municipal de Jandira. Prefeitura do Município de Jandira. Projeto de Lei 73 de 2022, de 30 de setembro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023. Henri Hajime Sato, prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a lei seguinte. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo: 1. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a elas vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Capítulo 2. Dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Seção 1. Da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros 1, 2A, 2, 3 e 4, que fazem parte integrante desta lei. Bom dia a todos aqui. Quero agradecer a
também a presença do vereador Márcio Oliveira nessa audiência pública. Obrigado, vereador, pela presença. Estamos juntos. Vamos dar sequência aqui à leitura desse projeto importante para a nossa cidade. Integrante dessa lei em 699.679,16 e se desdobra em 341.963.770,82 do orçamento fiscal e 258.535.908,34 do orçamento da Seguridade Social. Artigo 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento. Seção 2. Da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa é fixada na forma dos quadros 1, 1B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, que ficam fazendo parte integrante desta lei em 600.499,16 na seguinte conformidade: 427.814.896,92 do orçamento fiscal e 172.684.782,24 do orçamento da Seguridade Social. Artigo 5º. A despesa fixada está assim desdobrada. Capítulo 3. Das disposições gerais e finais. Artigo 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações contidas nesta lei, mediante o uso de recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal 4.320, de 1964, observados os limites: 1. De 20% da despesa total fixada, constante no artigo 4º desta lei. 2. O valor da dotação consignada como reserva de contingência para cumprir as determinações do artigo 5º, 3b, da Lei de Responsabilidade Fiscal e o 8º da Portaria Interministerial STN-SOF número 163 de 2001. Parágrafo único. A dotação consignada como reserva de contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de créditos adicionais especiais autorizadas em lei. Artigo 7º. Além do disposto do artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares necessários ao cumprir de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercício anteriores desse recurso e do seu excesso de arrecadação em 2023.
2. Vinculados às operações de crédito até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta lei. 3. Destinados a cumprir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa, pessoal e encargos sociais, juros e encargos de dívida e amortização da dívida, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos e, quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% da soma dos valores dos grupos de despesas. 4. Para melhorar a eficiência na execução dos programas por meio de reforços de dotação, usando-se como recursos a anulação de dotações de créditos de outras ações, nos termos dos artigos 43 do parágrafo 1º do inciso 3º da Lei nº 4.320, de 64, até o limite de 20% da receita prevista para o exercício. 5. Destinados à cobertura de despesas de entidades da administração indireta até o limite dos respectivos superávites financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras e a elas efetuadas durante o exercício. 4. Destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal até o limite de 20% de cada uma de suas ações. Artigo 8º. Fica o Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies, limite e condições estabelecidos em resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 9º. As metas fiscais de receita e de despesas e os resultados primários e nominal apurados segundo esta lei, constante dos demonstrativo de compatibilidade da programação do orçamento com as metas de resultados fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2023. Artigo 10. As leis do Plano Plurianual e as diretrizes orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem de qualquer modo programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. Artigo 11º. As transferências financeiras da administração direta para a indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais. Artigo 14º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023. Prefeitura do município de Jandira, em 30 de setembro de 2022, Henri Hajime Sato, prefeito municipal, Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. O projeto de lei está à disposição para discussão e apresentação de proposta por parte dos interessados. Eu vou dar um tempo de 1 a 2 minutos para aguardar esse tempo. Se alguém quer apresentar alguma proposta, eu vou aguardar esse tempo aqui para, assim, posteriormente, dar final a essa audiência.
Novamente, bom dia a todos. Não tendo nada mais a ser tratado, às 9h50, declaro encerrada a presente audiência pública.